E boa noite, chegando aqui para o nosso encontro das terças-feiras. Esse dia aqui para mim é tão feliz, assim, tão gratificante encontrar com vocês aqui às terças-feiras, às 8 horas, em que a gente conversa um pouquinho e depois a gente faz a prática do Ho'oponopono. Umas questões assim que eu acho que são bem importantes da gente trazer aqui para nossa reflexão, para nossa consciência, né? E ir tirando os véus e ir trazendo para a consciência. Que o Ho'oponopono trabalha muito com isso, com essa questão da autorresponsabilidade. E eu vou falar um pouquinho sobre este vazio que algumas pessoas começam a sentir ou percebem que tá faltando alguma coisa e não sabe bem o que é, e muitas vezes procuram fora e a resposta está dentro. Entrando, ou quem assistir gravado, curte aqui depois, vai lá me seguir no YouTube, manda um aviãozinho compartilhando com outras pessoas essa live, que ela vai ser bem importante, de que a gente escute, que a gente pense, que a gente traga para reflexão, né? Que são os resultados de alguns setores da vida que a gente tem. O resultado financeiro e os nossos relacionamentos, eles são consequências, são resultados de alguns pilares que a gente precisa ter equilibrados. Para isso, a gente precisa acessar o autoconhecimento. Então, às vezes, a gente fica esperando de fora, né, que a nossa vida financeira melhore ou que a gente tenha um relacionamento bom, ou a gente culpa um parceiro, ou culpa um amigo, ou culpa não sei o que, ai, tu vê, tal pessoa fez isso comigo, ai, me separei porque meu marido era isso, aquilo, ai, aquela fulana lá ela não presta porque ela me fez isso e aquilo, quando na verdade nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos, né? É sempre sobre a gente, é sobre o que eu permito que alguém faça comigo, é sempre sobre qual é o limite que eu tô colocando, eu tô me aproximando de quais pessoas, né? Eu tô é conveniente para mim ficar no papel de vítima, né? Porque enquanto eu tô sempre responsabilizando o outro, ou o dinheiro, o meu ambiente de trabalho que é ruim, ou os meus amigos que não me valorizam, ou enfim, né? Enquanto eu estiver sempre responsabilizando o outro e eu estiver no papel de vítima, a minha vida não melhora. Então, e para eu sair desse papel de vítima, eu preciso equilibrar esses outros aspectos, esses outros pilares da minha vida, para que então eu tenha bons relacionamentos, para que eu tenha um bom resultado financeiro. Porque não é sobre o outro, é sempre o que eu estou fazendo ou aonde eu estou ficando, o que eu estou permitindo que faça. Então, por isso que a questão do Ho'oponopono é muito interessante para a gente ir limpando essas crenças, né? Pra gente ir limpando essas crenças, porque enquanto a gente estiver na vítima, a gente não assume as rédeas da nossa vida. Enquanto eu estiver na vítima, eu não me responsabilizo em mudar o que precisa ser mudado para eu então melhorar aqueles aspectos que eu não estou satisfeita, né? Só que enquanto a gente não olha para isso claramente, profundamente, enquanto a gente não traz para consciência que os resultados que eu tenho não são bons porque eu ainda preciso olhar para alguma coisa, eu ainda preciso aprimorar algumas coisas, eu ainda preciso trazer alguns comportamentos para a consciência, eu ainda preciso limpar padrões, né, meus ou ancestrais, né? E para isso o Ho'oponopono é ótimo. E quando eu não fizer esses movimentos de limpeza desses padrões ou de trazer para consciência esses meus comportamentos,
essas situações vão continuar acontecendo. Eu vou continuar me envolvendo com pessoas que não prestam, eu vou continuar achando que meus amigos não me valorizam, eu vou continuar tendo relacionamentos tóxicos, eu vou continuar sem dinheiro, enquanto eu não for mudando o meu comportamento, né? Então, por isso que o Ho'oponopono é muito transformador, e não é do dia para a noite, é um processo, porque eu vou trazendo para a consciência aqueles padrões que eu não quero mais, eu vou percebendo o que eu preciso ir mudando e vou limpando padrões que daqui a pouco são ancestrais, daqui a pouco nem são exatamente meus, né? Mas muitas das nossas crenças que a gente vai criando, que vão surgindo desde a nossa infância. A gente veio para nossa vida, para nossa existência, para a gente evoluir, uma vida plena, mas de acordo com as pessoas com as quais eu convivo, da família, na época que eu nasci, na cidade que eu nasci, no país que eu nasci, começo a criar crenças que me limitam essa minha evolução ou que me colocam em caixinhas. E quando eu preciso apenas cumprir aqueles padrões, aquelas tarefas que eu compro aquela ideia, né, de eu preciso estudar, eu preciso ser boazinha e obedecer. Daí eu preciso estudar, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso casar, eu preciso ter filhos. Mas enquanto eu estiver só olhando para esses comportamentos que são exigidos da gente, e a gente vai se desconectando da nossa essência realmente, a gente vai criando um buraco dentro da gente. Que quando a gente percebe, aparentemente pode ser até que eu tenha tudo. Pode ser até que eu tenha preenchido todos esses pré-requisitos aí que consciente ou inconscientemente eu comprei como necessários. Mas eu sinto um vazio, eu sinto um buraco, eu sinto uma falta de propósito, eu sinto que falta algo que eu não sei nem o que é. E esse buraco, né? Muitas vezes ele começa a ser preenchido com coisas superficiais que nos preenche momentaneamente, mas não resolve. Então pode ser beber excessivamente, pode ser usar algum tipo de droga, comprar compulsivamente, tantas coisas, né, que as pessoas às vezes vão criando como se fossem fugas, né? É o recurso que a pessoa consegue, na verdade, né? Aqui, o que eu tô trazendo aqui não é um julgamento, né? São recursos que a pessoa acessou para conseguir lidar com aquela insatisfação, com aquela sensação de tá faltando alguma coisa. Bengalas, obrigada, Paty, exatamente, né? São bengalas e são recursos para ela conseguir suportar, né? Então aquelas pessoas que chegam no final de semana que bebe para suportar voltar segunda-feira para o trabalho, né? Ou pessoas que daqui a pouco precisam ficar com um monte de gente, né? E novamente aqui não é um julgamento, não tem nada de moral, questão moral aqui, se a pessoa fica com várias pessoas ou com uma só, se transa com uma, transa com vários, não é nada disso, né? Mas quando não é uma escolha consciente, né? Preciso daqui a pouco ficar com muitas pessoas para suprir uma carência, para suprir uma rejeição, mas só que quando acontece desta forma, vai aumentar ainda mais aquela carência, aquela rejeição, né? Porque vai chegar segunda-feira e, e vai voltar tudo de novo. O processo não está acontecendo, né? Então, quando eu trago aqui essa questão do autoconhecimento, né, da autorresponsabilidade, de trazer para a consciência esses padrões que às vezes podem ser nossos, que a gente foi adquirindo no momento que a gente nasceu, mas como, né, eu sempre falo, podem ser padrões
da nossa família, pode ser padrões até de uma cidade, pode ser padrão de um período que se passou ali, né? Então, alguns padrões, né, que a gente vê às vezes até em algumas famílias, mulheres que todas as mulheres ficam sozinhas, pessoas que perdem, que várias gerações perdem, adquirem as coisas, adquirem e vão perdendo, ou ganham, né, como herança e depois perdem. Então, tem várias questões aí de crenças, muitas vezes, de falta de merecimento, né? Então, a pessoa vai se colocando em situações em que não são saudáveis para ela. Que não vai ser uma relação equilibrada, ou ela vai entrar num negócio e vai sair com menos do que ela entrou. Então a pessoa vai se colocando em situações, em relacionamentos, essa conexão com a sua própria essência, que não trazem essa conexão com a plenitude, né? Então, às vezes foca só na ponta ali do iceberg, né? De querer um relacionamento, de querer ter uma situação financeira melhor, mas enquanto a gente realmente não aprofundar dentro do autoconhecimento, né? Não aprofundar em querer se olhar, né? Entender que é sempre de dentro para fora, trazer para consciência quais são esses padrões que me colocam sempre nessa situação. Não é uma coisa fácil, né? Não é de um dia para o outro, não é num passe de mágica. Tem momentos que são bem desafiadores, que são bem dolorosos, a gente olhar para as nossas sombras, a gente perceber algumas coisas, alguns lados nossos que a gente não gostaria de olhar, né? Mas a gente precisa olhar quando a gente quer quebrar estes ciclos, né? Então, e uma forma que é mais amorosa, né, é a gente fazer o Ho'oponopono. Mas sugiro que façam as duas coisas, né? Que vão trabalhando o autoconhecimento, que vão trabalhando entrar nesse mergulho em si, para a gente conseguir enxergar esses padrões e ir largando, né? Essas bengalas, como a Paty falou, né? Porque a gente não precisa disso. Mas a gente só consegue largar essas bengalas quando a gente tá inteiro, quando a gente tá plena. Se a gente não tiver, a gente vai continuar se apoiando nessas coisinhas, né? Num relacionamento tóxico, em beber muito final de semana, em gastar com coisas desnecessárias, né? Então, essas coisas não nos fazem bem, né? Depois que passa o efeito, né? Tipo, a ressaca, seja ela física ou moral, é pior ainda, né? Acaba reforçando aquela falta de merecimento. É um assunto que é meio pesado às vezes para falar, mas é importante, né, a gente falar e trazendo para consciência, porque às vezes a gente nem sabe, a gente sente um incômodo, né? Eu já passei por isso, assim, de sentir um incômodo, de sentir um buraco, de sentir como se estivesse faltando algo, como se estivesse assim, como se eu tivesse inadequada, assim, e eu era uma pessoa muito impulsiva, tanto na maneira de ser, assim, em vários aspectos. Então, às vezes eu era grosseira para falar com as pessoas, não era de propósito, mas eu acabava sendo grosseira sem querer com as pessoas, né? E a questão até da compra, né? Essa impulsividade também ia para compra, né? Então, comprava sem precisar, por um impulso mesmo, né? De muitas vezes tapar um buraco para me sentir pertencente em alguns momentos, em algumas situações, ou não tá bem e daí ela comprava algo, mas eu nem me dava conta disso, né? Que era uma coisa que desencadeava a outra. Depois, quando eu fui entrando assim mais no autoconhecimento e tal, né, que eu fui percebendo que esse era minha válvula de escape, assim. E depois eu tinha culpa, né? Ou por ter sido grosseira com alguém, ou por ter comprado algo que eu não precisava,
E então gerava um monte de. Era um gasto de energia assim muito grande, porque daí ou eu depois eu queria vender o que eu comprei, ou eu queria trocar o que eu comprei, que eu não preciso. Daí, vou trocar por outra coisa, porque isso na real nem preciso. Então era um desgaste de energia enorme, assim, completamente desnecessário, né? Então, por isso que eu trago aqui esse assunto, porque assim como eu já tive nesse lugar que eu não me dava conta, às vezes. Aham, exatamente. Exato, né? Comprava muitas roupas e no fim continuava me sentindo mal, porque a questão não era essa, né? A questão não era isso. Isso não é, eu tô precisando de uma blusa, então vou lá, compro a blusa, resolveu, né? Mas não era isso, né? Então, claro, continuava se sentindo mal e daí ainda tinha uma conta para pagar, né? Então, é bacana, que bom, Pamela, que tu falou isso aqui, porque a gente enxergar isso e admitir essas coisas é um grande passo, né, em direção à nossa cura. Então vamos lá limpar essas crenças, limpar as nossas memórias que nos colocam muitas vezes nessas situações que são muito desafiadoras, né? Que nos fazem sofrer e que a gente veio para evoluir. Então, a gente limpando essas memórias, limpando essas crenças, sejam elas nossas ou dos nossos familiares, a gente consegue ir caminhando, né? E se desenvolvendo dentro do processo de que de cada um tem o seu, né? Que é um processo individual.